Oi, gente, no vídeo... Oi, gente, no vídeo dessa semana eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi meu primeiro semestre da faculdade. Tô até aqui com a minha blusinha da faculdade. Pra quem não sabe, eu faço publicidade e propaganda, comecei esse ano e vou contar um pouquinho pra vocês como que foi esse primeiro semestre. Antes de começar, eu preciso explicar que a minha faculdade juntou esse semestre publicidade e jornalismo, que são dois cursos da área de comunicação, e aí, por decisão deles, eles juntaram esse curso durante esse semestre. No final do vídeo eu conto se eu achei isso legal, se não foi, enfim. É só pra vocês entenderem um pouquinho das matérias aí, o porquê que tinha tal matéria, não tinha outra, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Eu tive comunicação, cultura e sociedade, que basicamente é uma matéria de sociologia. É basicamente isso, sociologia. O que a gente teve nessa matéria foi muita leitura. A gente tinha que ler muito. Só que, tipo assim, não é nada absurdo. Eu que não tenho o hábito de ler, eu não tenho o hábito de leitura e tal, consegui ler de boa as coisas. Confesso que eu não lia tudo, porque às vezes eu esquecia e acabava deixando pra em cima da hora, e quando a gente lê muita coisa em cima da hora, às vezes a gente acaba não entendendo, né? É sociologia, gente, não tem muito o que eu explicar. Mas eu achei mais legal que a sociologia da escola. Não sei porquê, não sei se é pelo ambiente da faculdade, mas enfim, eu achei mais legal. Esse professor, ele dava trabalhos pra gente, que eram trabalhos imensos, bem, assim, chatinhos de fazer. Só que o bom era que as provas desse professor era baseada no trabalho. Então, se a gente focava bastante em fazer um trabalho bem feito e entender tudo aquilo que a gente estava colocando no trabalho, e aí a gente conseguia fazer uma prova boa, e aí conseguia ir bem na prova. Pra mim, que tenho problema de prova, tipo, eu tenho muita dificuldade em fazer prova, eu fico muito nervosa, pra mim foi ótimo, porque assim, eu fui bem no trabalho e fui bem na prova, então assim, foi excelente. Tivemos leitura e produção de texto, que é basicamente uma aula de português. Aí, na primeira aula, a professora virou pra gente e falou assim, gente, essa aula a gente vai produzir vários textos, e enfim, cada aula a gente vai produzir um tipo de texto. Aí beleza, aí eu pensei, tô fazendo publicidade, vou o quê? Fazer umas manchete de publicidade, né, que vai naquelas frasezinhas de impacto. Vou fazer o quê? Não sei. Enfim, pensei que eu ia fazer coisas de publicidade, 100% de publicidade, só que eu tinha esquecido que minha turma tava junto com o jornalismo. E aí, o que a gente fazia? Todas as aulas produzíamos notícias. Eu fazendo publicidade, produzindo notícia. Mas ok. Aí, no início eu ficava, nossa, gente, mas por que, né? Tipo, eu tô fazendo publicidade, eu não tô fazendo jornalismo, eu não quero fazer notícia. Só que, como a gente tenta ver o lado bom de tudo, me ajudou bastante essa matéria na minha escrita, porque eu não sou uma pessoa muito boa de escrever, porque quando a gente não lê muito, a gente não escreve muito bem. E aí, eu consegui melhorar bastante a minha escrita com essa aula. Então, assim, por um lado me ajudou bastante. Mas aí depois de um tempinho que a gente ficou fazendo muita notícia, era assim, toda aula a gente fazia notícia, 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 notícia. A professora dava um texto pra gente e a gente tinha que resumir a notícia em 5 linhas. Aí dessa notícia a gente tinha que fazer 2 títulos pra notícia, enfim. Aí ajudou também a gente saber usar as palavras mais impactantes. O que me ajudou bastante essa matéria foi na minha escrita. Eu acho que eu consegui melhorar bastante. Ganhei até elogio da professora, coisa que eu não ganhava na escola. Jamais era elogio de professor, mas enfim, consegui ganhar vários elogios dessa professora. E ela é uma fofa, não sei se é porque ela era uma fofa, mas assim, ela era muito fofa. Enfim, eu achei muito focada em jornalismo, os textos que a gente fazia, mas me ajudou bastante na minha produção de texto. E aí, no final do semestre, a gente formou um portfólio junto com todos os textos que a gente fez. A gente fez também, teve que produzir uma entrevista. A gente entrevistou uma pessoa e teve que fazer, tipo, um texto contando sobre essa entrevista, bem jornalístico também. Tivemos outros tipos de texto também. Fizemos obituário, que é aquele texto que fala sobre uma pessoa morta. Fizemos vários textos. Foi basicamente isso, essa matéria, produzir textos. Tivemos linguagem de expressão. Essa matéria de linguagem de expressão, confesso que nas primeiras aulas eu ficava assim. Por quê? Nas primeiras aulas o professor passa pra gente o que é arte. Aí você lê aquilo e você fala, ah, meu Deus! E aí a gente tinha que fazer vários debates
várias discussões. O que ajudou é que o professor era extremamente dinâmico, muito legal, então assim, a aula era divertida. Eu não achava a matéria interessante, mas a aula era muito divertida e a gente conseguia entender com o professor, porque ele era muito dinâmico. E aí, com esse professor, além dos debates que a gente fez, a gente teve que produzir um sarau da comunicação. O Sarau da Comunicação é um evento que tem, não sei se tem só na minha faculdade, não sei se tem em todas as faculdades, mas enfim, chama Sarau da Comunicação, que é um evento no final do semestre com a apresentação de todas as turmas de comunicação. Então, lá tinha o pessoal de publicidade, jornalismo, design, acho que é design gráfico, né? E acho que mais algum outro curso, não sei. Mas enfim, foi muito legal esse sarau. É uma apresentação artística mesmo, então, igual a minha turma fez dança e teve outros que apresentou um teatrinho, enfim, foi muito legal. A gente fez num teatro da faculdade mesmo, foi uma experiência muito legal e tem todo semestre. E aí tem premiação, então, tipo, no final dava as notas, e aí teve primeiro, segundo, terceiro lugar, foi bem legal. Tivemos aula de processos audiovisuais, que era aula basicamente direcionada a filmagem, a câmera e tudo isso. A gente teve bastante teoria, a gente inclusive leu bastante textos e tal. Dentro dos livros, teve o Manual do Roteiro, que é um livro muito conhecido e foi bem legal de ler, é pequenininho, mas é um livro muito conhecido. E aí a gente aprendeu toda a teoria de câmera, qual é o melhor ângulo não, o que quer dizer cada ângulo. Então, um ângulo filmado de cima, um ângulo filmado de baixo, um mais de perto, enfim, a gente teve que estudar todos os significados de todos os ângulos, todos os símbolos que existem nos filmes, por exemplo. Por que um copo com uma bebida alcoólica pode ser, como é que fala? Linkado com o alcoolismo. Um homem vestido de policial, ele tem o significado de autoridade, enfim, várias coisas desse tipo a gente teve que estudar. Então, assim, a teoria é imensa dessa matéria, imensa, tinha muita teoria, mas também foi uma matéria que a gente fez vários trabalhos práticos. Inclusive, eu fiz vários vlogs, 2 vlogs que tem aqui no canal de trabalho, que é o bastidor do curta e da entrevista que a gente fez. Dessa matéria, a gente teve que produzir uma entrevista, então a gente, com um colega, eu entrevistei a colega e a colega me entrevistou. Tem um vlog aqui no canal que eu vou deixar no final do vídeo pra vocês verem. E também tivemos que produzir um curta. Esse curta, a gente ficou assim, a gente assim, ficou desesperado, porque o professor contou desse curta pra gente na primeira semana de aula. Então a gente ficou desesperado, a gente ficou, o quê? Eu acabei de entrar na faculdade, vou ter que produzir um curta? Aí, mas assim, foi pro final do semestre e não teve tanto desespero assim, mentira, teve bastante desespero, mas deu pra fazer, entendeu? E foi legal até produzir, tem um vlog aqui também do curta. Primeiro, a gente aprendeu a criar um roteiro. Um roteiro, gente, é muito detalhado, tem que ser muito detalhado, é uma coisa bem chatinha de fazer, mas foi até legal. É um roteiro. E aí a gente teve que criar fala, dentro do roteiro tem tudo isso, né? No livro Manual do Roteiro ensina direitinho como é que faz. Isso, e nas aulas também a gente aprendeu. A gente teve que fazer também uma biografia do nosso personagem, eu nem sabia que isso existia. Enfim, a gente fez o roteiro, fez a gravação e a edição. E aí nessa matéria também a gente teve aulas de como mexer no programa de edição. A gente aprendeu a mexer no Premiere, que foi bem legal também, eu achei muito legal. Tipo, na aula eu ficava muito empolgada porque eu conseguia fazer alguma coisa, eu ficava, meu Deus, olha o que eu fiz! Tipo, foi bem legal. Quando a gente, tipo, o do curta deu muito trabalho, tipo, muito. E quando a gente vê o final, o trabalho todo pronto, assim, dá um orgulho, dá uma... Não acredito que eu consegui acabar. Mas isso foi bem legal também. Mas assim, essa matéria foi muita teoria, mas teve muita prática também, o que é legal. A gente que entra na faculdade, a gente tá doido pra fazer coisa prática e tal. E essa matéria ajudou a gente a fazer algumas coisas práticas, que a gente teve alguns perrengues, mas que foi bom. Então, gente, as principais matérias foram essas 4 que eu falei. Tive outras 2, mas são matérias, assim, que não faz muito não tem muito porquê de eu falar aqui com vocês, que são matérias que não faz diferença, que não era, assim, dentro do curso de publicidade, entendeu? E aí, dentro da nossa
do nosso curso, a gente teve várias palestras sobre publicidade, sobre essa área de comunicação. Tivemos oficina de Photoshop e eu descobri que eu odeio Photoshop, porque é muito chato de mexer. Mas assim, não sei se daqui a um tempo eu vou ter uma intimidade com Photoshop pra poder assim, gostar, porque é bem chatinho. Que mais que a gente teve? Tivemos um briefing aberto, foi uma simulação de agência que foi muito legal. Foi assim, uma experiência maravilhosa, foi muito legal, foi super prático, foi bem nas primeiras semanas. E assim, eu adorei, foi muito legal. Basicamente foi isso, eu acho que esse vídeo ficou imenso. Se você assistiu até agora, muito obrigada. Mas, gente, faculdade é isso. A minha perspectiva foi essas minhas considerações. E foi legal. Vamos aí esperar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo período pra eu ver, né? Porque, por enquanto, assim, tá de boa. Vamos ver, eu acho que só vai piorar, só vai ficar mais difícil. Mas, enfim, eu acho que eu consegui contar um pouquinho pra vocês como que foi. E você que quer fazer publicidade ou que tá pensando em publicidade ou não sabe o que vai fazer, é isso, gente. Mas lembra que as matérias mudam muito de faculdade pra faculdade. E enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar pelo menos alguma pessoa aí. E é isso. Compartilhe esse vídeo se você achou útil pra alguém. Se você conhece alguém que queira fazer publicidade ou tá pensando em qual faculdade fazer, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Clique em gostei aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os meus vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Ai, nossa, cansei.